agora nós vamos falar sobre, né, o mal do século, dizem, né? A depressão. Inclusive, Luciano, nós tivemos 3 casos de suicídio aqui na região. Tivemos o filho do vereador Jorge da Farinha, o Júnior, vereador licenciado. foi. Tivemos um caso em Catu, não é isso? Não, um caso aqui em Alagoinhas, né? Pelo menos foi registrado aqui, né? E outro em Aporá. Então, 2 em Alagoinhas E um em Aporá. e um em Aporá. Nós estamos aqui com 2 psicólogos, doutora Patrícia, doutor Reinaldo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, agradecemos pelo convite. É de grande valor estarmos aqui hoje para falar desse tema. E agradecemos também pelos ouvintes que estão em casa. Espero que o que nós viemos a falar aqui seja de grande valia para vocês. Não, com certeza. A gente tem que... É o mínimo que a gente pode fazer, né? Nesse momento, para as pessoas que nos acompanham, mais de 40 municípios, pela Rádio Ouro Negro 100,5, todo o mundo, né? Pela web, pelo YouTube, pelo Facebook, acompanhando a gente. O doutor Reinaldo Carlos e a doutora Patrícia Santos, os psicólogos, para a gente falar aqui sobre essa situação. Primeira coisa que eu gostaria de perguntar aos senhores é o seguinte, veja bem. O pessoal confunde muito essa situação, né? Por exemplo, tem um suicídio. Primeira coisa que o pessoal fala, era depressivo. Isso é depressão. Falta de Deus no coração. Tem muita gente que fala isso. Aí a gente sabe que é uma questão séria. E a minha pergunta primeira é a seguinte: todo suicídio tem como antecedente um quadro de depressão, um quadro depressivo, né? E realmente essa situação de falta de Deus no coração, né, procede na visão, né, da psicologia, como é que acontece essa situação? Na visão da psicologia, quando a pessoa comete o suicídio, a princípio nós vamos entender que realmente seja um transtorno mental, seja depressão, seja bipolaridade, seja o síndrome de burnout. Mas aí nessa questão precisamos realmente saber o histórico, né, da pessoa que cometeu o suicídio. Esse histórico só através mesmo da família. Mas o que nós sabemos é que uma série de fatores que vem acumulando na mente, né, da pessoa que veio a tirar a própria vida, que desencadeou a questão do suicídio. Teve um gatilho. Ela vai ter totalmente uma mudança na fala, uma mudança no comportamento, as amizades que ela tem não serão muitas vezes as mesmas, porque ela vai realmente buscar um refúgio, ela e ela mesma. Ela não, quando chega nesse processo, as pessoas que estão mais próximas dificilmente percebem a pessoa que quer cometer o suicídio, porque é silencioso. Com as doenças psicológicas são silenciosas, principalmente a depressão. E que menos percebe esse processo são os familiares, que já estão próximos deles. Então, a princípio, nós podemos dizer que o suicídio ele tem uma ligação muito forte com os transtornos mentais, né? E a maior parte dele, uma porcentagem digamos, de 90% está ligado à depressão. Mas assim, é perceptível alguns sinais, assim, para você identificar uma pessoa que tem alguma predisposição ao suicídio? Não é porque, assim, a gente está num mundo tão competitivo, né, de tantas dificuldades, que volta e meia as pessoas às vezes se desmotivam, ficam tristes. Como a gente diferencia uma tristeza normal, corriqueira do dia a dia, e um quadro depressivo, um quadro digamos, de transtorno mental que pode vir a ser um suicídio, desencadear, né, o suicídio? Assim, é perceptível sim, porém que, como você mesmo falou, no nosso corre-corre do dia a dia, isso passa despercebido por nós, mas eles emitem sinais sim, às vezes sinais claros, às vezes sinais que a gente não percebe assim logo de imediato, justamente por causa do nosso corre-corre, mas é como o Reinaldo acabou de falar, ele tem um isolamento social, ele tem uma mudança no comportamento e um desequilíbrio emocional. E daí a gente percebe ele
se sente angustiado, ele se sente muito diferente do seu habitual. E falando sobre a tristeza, como você falou, como é que a gente percebe a diferença de uma tristeza para a depressão, uma tristeza normal do ser humano, porque todos nós somos movidos de emoções. Porque se nós não tivéssemos emoções, nós seríamos robôs. Então é normal ter uma tristeza. Porém, quando essa tristeza é exacerbada, vamos supor, até 14 dias, é considerado normal que fiquemos tristes. Porém, essa tristeza que não vai nos atrapalhar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a convivência com nossos amigos, é uma tristeza natural. Mas quando essa tristeza vem atrapalhar na nossa área, no nosso convívio do dia a dia, no nosso trabalho e com nossos amigos, aí sim, já passa a ser preocupante e já passa a ser possivelmente um quadro de depressão. E aí ele tem que ser encaminhado para um especialista para que seja analisado a fundo essa tristeza. E toda tristeza tem que ser considerada. Isso. Agora, pode falar. E até porque a tristeza também, ela tem um fundamento. Você sabe a razão da tristeza. Um exemplo claro, perder o emprego. Aí você sabe que ele está triste porque perderam o emprego. Você sabe que ele está triste porque a namorada terminou, o namorado terminou, porque o ente querido realmente não está mais com essa pessoa. Então, a tristeza, você sabe o motivo. A depressão, você pergunta o motivo e a pessoa não vai conseguir explicar o motivo da depressão. A depressão é uma doença. Uma doença, Uma sim. doença. Como disse a senhora Patrícia, vai ser necessário ir para o especialista. Caso ele não vá para o especialista, consequentemente vai piorar essa depressão e realmente vem cometer o suicídio. Que situação, viu? Agora, a gente ouve muito falar assim, por exemplo, a pessoa que chega a consumar o ato de suicídio já ter casos anteriores de tentativas. Quando uma pessoa comete um suicídio que não é bem sucedido no seu intento, né, qual deve ser o posicionamento da família, dos amigos com relação a essa pessoa? Porque às vezes parece, tentou se matar, mas aí já está contornado, né? já esqueceu por algum motivo, ou questão amorosa, ou também por questão de desemprego, qualquer motivo. Mas acha que essa situação já foi sanada, e aí às vezes pode deixar até de mão e tal, e aí pode vir uma nova tentativa e dessa vez o suicídio se concretizar. Qual deve ser, né, o posicionamento, a forma de agir dos familiares, dos amigos com essa pessoa que já tem uma tentativa, no caso de suicídio? É porque assim, o suicídio, como o Reinaldo acabou de falar também, falou há pouco tempo, não surge assim do nada. O suicídio, na verdade, ele é dividido em 3 fases. Primeiro, tem o pensamento suicida, ele pensa. Depois vem a tentativa. E o terceiro é realmente o ato. Então, quando ele já teve esses sinais, já teve o pensamento, que é dele, mas já teve a tentativa, que supostamente outras pessoas já tiveram consciência disso. Então, já é um caso de ficar em observação, porque o caso, como você acabou de falar, que foi sanado, na verdade não foi sanado, possa ser que esteja ali guardado. E se ele já teve esses indícios, essas tentativas, é mais um motivo de procurar uma ajuda. Tem que ter uma acompanhamento. ajuda profissional, sim. Ele não pode ficar sem acompanhamento, sem um amparo, sem um apoio. Precisa, sim, ser observado de perto. E assim, quando a pessoa está prestes a cometer suicídio, ela vai realmente dar os sinais. São diversos sinais que um sinal que ele vai dar é quando ele se isola. Um dos sinais bem claro, ele começa a se isolar. Outro sinal é quando ele tem frases tipo, eu não presto mais para essa vida, eu sou um peso na sua vida, não sei por que eu estou vivo. Vai até para as redes sociais, né? O Como pessoal já aconteceu em O Alagoinhas. pessoal acha que é normal. Daí, né? É normal e tal. Aconteceu em Alagoinhas, bom dia, doutor Reinaldo, doutora Patrícia. Aconteceu um caso em Alagoinhas que eu recordo, Caio. A pessoa cometeu suicídio, só que dias antes
ela estava nas redes sociais, né, fazendo inclusive publicações, por sinal era até sobrinho de um amigo meu, fazendo publicações, né, nas redes sociais que realmente demonstravam que a pessoa estava com aquilo programado e infelizmente chegou a cometer, né, o suicídio. E nesse caso, o familiar não tomou conhecimento. Porque, assim, quando ele começa nas redes sociais, o próprio Facebook, ele tem uma forma de você fazer essas denúncias. Aqueles 3 pontinhos, você clica ali, vai ter a denúncia e você informa que aquela pessoa está realmente... entende que aquela pessoa está com pretensão de vir a realizar o suicídio. E aí, consequentemente, alguém vai tomar uma providência. Outra questão também, outro sinal que as pessoas passam desapercebido é quando a pessoa que está com ideação suicida, que ela se isola, ela não quer saber mais de ninguém, fica no seu canto, e do nada, digamos assim, agora sim, né? Da noite para o dia, ele acorda, os colegas chamam ele para sair, ele não sai, bora fazer uma festa, ele, não, eu quero ficar em casa. Vamos bater um baba? Não, prefiro ficar em casa. Agora, tem gente que é tímido, né? Tem gente que não... Eu mesmo tenho um irmão... Como diferencia? Não, eu tenho um irmão que ele tá isolado há quase um ano com o negócio da Covid. Não, só vou me encontrar com vocês quando tiver vacinado. Mas ele não tá Você vai dar de máscara quando eu não encontro com ele. Mas aí tem que ver se é um sinal ou vários sinais. Né? tem que ver. Se fala muito por telefone, mas assim, tem gente que é muito tímido, tem gente que não tem essa necessidade de sair, de conversar, de dialogar. Pra mim é uma coisa bastante diferente, mas... E então é por isso que... Essa eu acho que é a grande dificuldade, né? Você identificar o que é o normal da personalidade da pessoa e o que é realmente um ato de isolamento, né? De tristeza. Mas mesmo as pessoas tímidas, introvertidas, comportadas como você citou, ela tem uma mudança no comportamento. E quando ela passa por algum problema, ela vai ter um desequilíbrio emocional. Então, tem como perceber, se você está ligado àquela pessoa, se você percebe aquela pessoa, tem como você perceber que ela não está no seu normal, no seu... Como ela costuma agir no dia a dia, ela muda, com certeza. Os hábitos. Com certeza. Muda. E, como você estava falando, essa pessoa chega no dia seguinte assim, eu vou sair para jogar bola. Aí chama os colegas para ir jogar bola, chama os colegas para ir para a noite, tomar uma cervejinha ou uma festa. E aí você vai dizer, poxa, ele está bem, ele melhorou. Mas essa melhora, ele já está dizendo, isso, olha, já resolvi. Hoje eu me divirto e amanhã eu dou fim à minha vida. É como se fosse uma bomba, né? Exatamente. É esse processo. Então, algumas pessoas, eles ficam felizes quando o ente querido dele, o amigo, sai de um processo depressivo, supostamente, e diz, agora fulano tá bom. Não. Aí você já é mais um sinal de que realmente ele está pretendendo vir cometer o suicídio. Agora muita gente fala também essa questão, né, morreu apaixonado. Tem essa história, né, do cara que também tem um bocado de música também, essas músicas mais, né? Aí eu tenho um amigo que diz, dor de corno que fala. Eu tenho um amigo que diz assim, olha, quando eu brinco com a patroa, eu evito certas músicas. Rapaz, tem esse negócio. A minha pergunta é, esse comportamento, por exemplo, de você utilizar de bebidas alcoólicas ou até drogas, né? As pessoas utilizam, né? Principalmente quando estão, né, nesse estado de força, digamos assim. E adicionado a essas músicas também, né? No fulano me largou, eu estou perdido, aquela coisa. Essa situação, todo esse conjunto de coisas pode influenciar, aumentar a probabilidade de suicídio, né, da pessoa. Até que ponto há uma influência externa desses elementos, né, álcool, drogas e até uma questão social, né, embutido nisso aí? Sim, existe sim uma relação, porque o suicídio em si, 90% é ligado aos transtornos mentais. E os outros 20% são justamente isso, são elementos externos que acontecem. E álcool e outras drogas também
é uma causa que ocasiona um transtorno mental também, de uma certa Potencializa. forma. Potencializa. Então, não descarta a hipótese de uma pessoa que está frustrada, que se sente recusada, que se sente sozinho. Então, ela tem uma grande probabilidade de que ela pelo menos pense em suicídio. Eu até como identificar, por exemplo, na infância, na adolescência, uma pessoa que tenha predisposição na fase adulta a ter algum tipo de transtorno mental, ou até depressão, ou até uma sensibilidade maior ao suicídio, né? Eu pergunto isso porque muito se questiona essa questão do acompanhamento psicológico, né, na escola, né, desde criança. Como a gente vai no médico, né, a gente vai né, fazer o check-up. E às vezes a gente se questiona, poxa, a mente também não precisa de um check-up, tal, essa coisa desse tipo. Então, surtiria efeito se o país tivesse, né, um programa de prevenção em que as escolas tivessem, né, psicólogos fazendo o acompanhamento dos alunos. A gente sabe que tem muitas famílias mais pobres que, de certa forma, tem uma certa vulnerabilidade, né, do ponto de vista estrutural da família. Hoje em dia, até o próprio conceito de família é um conceito muito aberto, né, diante da evolução dos relacionamentos Tecnologia, pessoais, tecnologia, enfim, né, tem como ter essa prevenção no início. O senhor, como psicólogo, acha que é uma questão de que pode acontecer em qualquer momento da vida, né, assim, num dado momento até mais idoso, ou na infância, né, já tem pessoas já com predisposição a esse tipo de situação? Eu não digo predisposição ao suicídio, porque o suicídio é uma consequência de um transtorno mental. Mas o que nós realmente gostaríamos que tivesse, tanto pelo governo municipal, estadual e federal, é um programa onde as escolas tivessem psicólogos, desde do Fundamental 1 até realmente o ensino médio. Porque, com certeza, se chegar a um ponto, né, chegarmos nessa até utopia, né, na minha visão hoje, ter um programa desse nível, trabalhar com a criança, né, até a sua fase adulta na escola, com certeza diminuirá muito, né, os transtornos mentais, a questão do suicídio. Já poderia tratar no início. Do início, será uma prevenção, digamos assim, bem especial, uma prevenção que, se realmente acontecer, vai diminuir a quantidade de suicídios do mundo, né? Se isso for gerado, esse programa for para o mundo. Se for para o Brasil, só também o Brasil irá diminuir em grande escala a quantidade de suicídios. E nós sabemos que hoje a quantidade de suicídios no mundo são 800 mil por ano. A cada 40 segundos no mundo uma pessoa comete suicídio. E isso sem falar das pessoas que tentaram e não conseguiram. Aí multiplica mais 20, aí vai dar aqui 16 milhões de pessoas que estão envolvidas nesse processo do transtorno psicológico, onde alguns deles, 800 mil, como diz a Organização Mundial de Saúde, eles realmente vieram a consumar, né, digamos assim, esse fato que para qualquer família é dor. Sim, eu sei que é um tema um tanto quanto polêmico, mas a gente está aqui falando, obviamente, à luz da psicologia, à luz da ciência, né? E muito se pergunta isso, né? A igreja, né? A religião, melhor dizendo, né? Existem várias matizes religiosas. Ela ajuda, né, nessa questão da prevenção ao suicídio, à depressão, né? Até porque o suicídio é justamente uma consequência de algum transtorno mental. Porque, né, Caio? Muita gente ouve, né? Eu com a ajuda da psicologia, da psiquiatria e minha fé, a gente ouve isso, né? Minha fé, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, e isso me ajudou. Né? Claro que tem que ser aliado, né? Você não pode, de forma ignorante, entre aspas,
né, só ficar na fé. Tem que buscar a ajuda dos especialistas, né? Eu pergunto isso Muita gente porque ouve isso, né? a religião, de certa forma, é um instituto de controle, de certa forma, né? Sim. De controle social, né? Família também e tal. Então, eu pergunto até que ponto, né, a religião pode ajudar, né, nesse tratamento, ou não, ou às vezes pode até atrapalhar. A gente tem casos aí, inclusive, de suicídio coletivo por líderes, né, de seitas. Sim. Né? Nós tivemos aquele caso da Guiânia e tal, aquela coisa toda. Mas até que ponto pode ser um auxiliar, né, nessa prevenção aí a esses transtornos psicológicos? Assim, eu vejo a respeito de crença. Todos nós temos crenças. Isso. Então, se ela tem a crença de ser religiosa, de seguir a um Deus, de preencher o seu coração de uma certa forma, eu acho que tudo na vida é válido. Quando se acredita, quando se ocupa um espaço, quando você tem a mente aberta para tudo, tudo é válido. E se você tem uma fé, e se você vai atrás daquela fé e você acha que você vai ter uma qualidade de vida melhor, é válido sim. E tem mais, quando você está numa igreja, você está acompanhado de pessoas. E o melhor momento, a melhor coisa para uma pessoa que tem uma ideação suicida é ter amigos, é ter pessoas que eles possam se relacionar, confiar. E a igreja, repleta por pessoas, nesse momento é bem provável que um ou dois perceba isso. E quando se percebe, qual é a sua, então, se você percebe que o seu amigo, o seu vizinho, algum familiar seu está com ideação suicida, qual é a sua função agora? Você chamar para conversar. Como é que você está? Está tudo bem? Estou sentindo que você está muito triste hoje. O que é que trouxe a tristeza? E aí você faz a pergunta à pessoa e espera ela responder. E uma pergunta bem importante é: você e a pessoa fazer uma coisa com a sua vida? Aí a pessoa confiando vai assim: eu já pensei. E se realmente ele diz que já pensou, aí você, como amigo dessa pessoa, tem que levar essa pessoa no especialista. Você mesmo leva, faz acompanhamento, porque você está mostrando a importância que ela tem para você. E na igreja tem muito disso. Como disse aí a senhora Patrícia, tem a questão da fé, das crenças, né, que também é importante, porque quando você acredita, quando você crê, você não dá espaço para coisas ruins. E além disso ainda tem, como disse, o convívio, né, social. O mais importante para essas pessoas é ela se sentir importante aonde ela estiver, seja na família, seja na igreja, seja no grupo de amigos do Baba. Quando ela sentir essa importância e ela percebe que ele está sendo visto pelo outro, ele pode até ter uma ideia suicida, mas quando isso acontece, ele percebe que naquele meio que ele está, ele é visto, consequentemente, só fica nessa ideação suicida e pronto, acabou-se. Mas se ele não percebe que ele está sendo visto, que ele é amado, porque a primeira coisa que essa pessoa pensa: ninguém me ama, eu preciso dar uma solução à minha vida. E para ele o mais fácil é tirar a própria vida. Aí ela diz assim: mas ele não pensou, aí vem o julgamento, né? Ele não pensou na mãe, não pensou no pai. Não tinha fé, né? Não tinha fé, não tinha Deus. Quer dizer, a pessoa já não está mais no nosso meio, e aí vem os outros com o julgamento, porque realmente ele não sabe a história de vida daquela pessoa, o sofrimento que ele estava psicologicamente. Ele poderia até, a mãe pode até demonstrar amor, mas não seria o amor que ele realmente imaginava ter. Ele pensava de uma forma: minha mãe não me ama, meu pai não me ama, meu pai me abandonou, meus amigos me abandonaram. E na realidade não é isso. Mas pelo processo dele psicológico, ele vai ver assim. E aí que entra a questão do convívio social, ou seja, igreja, ou seja, família, ou seja, a própria vizinhança. E quando ele percebe isso, eu digo com toda certeza, como psicólogo que nós somos, quando a pessoa é vista, quando ela se sente amada, quando ela se sente acolhida, realmente essa questão do suicídio sai da mente dela. Ela pode até ter depressão. Eu conheço pacientes, eu conheço amigos meus que dizem assim: eu tenho depressão.
E ele fala assim, numa facilidade que você olha para ele assim, é como se fosse um troféu para ele. Né? E ele toma a medicação certinho, mora em um apartamento que é no 5º andar. Né? Eu admiro ele porque ele disse, não, eu tenho depressão, eu tomo meu remédio na hora certinho, ó. E você não vai ver ele em depressão normal. Ele é bipolar também. Né? Ele diz, eu sou bipolar. E eu tomo medicação, então você percebe que... Mas ele tem um convívio social dele. Ele se sente importante para alguém. E alguém mostra que ele é importante. Então, evitar os chamados gatilhos. Né? Exatamente. Evitar o gatilho. Reinaldo e Patrícia, o suicídio é hereditário? Não. Algumas pessoas dizem, fizeram essa pergunta. Não é hereditário, porque o suicídio, ele, como nós falamos, ele vem do transtorno mental, né, 90%. Então não tem essa questão, né? Meu pai se matou, eu também vou me matar. Né? Meu irmão fez isso, eu também vou fazer. Como se fosse genético. Não. Até hoje, nos meus estudos, eu não vi nenhum médico, nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo afirmar isso, que seja hereditário. Bom, são 7 horas mais 36 minutos, né? O tempo ruge, mas eu gostaria que vocês, né, a gente está no Setembro Amarelo, né, passassem uma mensagem, né, possa ser que tenha alguém nesse momento. E você sabe como surgiu o Setembro Amarelo? Justamente isso, eu ia perguntar, né, sobre o Setembro Amarelo, porque é o seguinte, nesse momento, pode ter alguém nos ouvindo, ou que tem algum tipo de transtorno mental, né, ou algum tipo, né, de pensamento, né, suicida, algum familiar que tem isso na família, né, que falasse um pouco sobre o Setembro Amarelo, né, o porquê do Setembro Amarelo. Bom, o Setembro Amarelo surgiu através de uma trágica história nos Estados Unidos. Um garoto de 17 anos, ele é chamado Mike M. Ele era um garoto aparentemente feliz, alegre, gostava de ajudar as pessoas, bastante espontâneo, e ele tinha uma paixão por mecânica. E ele comprou um Mustang 68, que ele mesmo consertou, ele ajeitou todo, pintou de amarelo, e era a paixão dele. E aí ele ficou conhecido Mustang Mike. E ele não dava nenhum sinais, aparentemente, porque ele demonstrava ser uma pessoa bastante espontânea. Foi daí que surgiu a ideia de que não só pessoas tristes praticam o suicídio, quer dizer, comete, mas comete, a gente não usa mais esse termo, porque quando a gente usa o termo comete, dá a impressão de que ele cometeu um crime, cometeu um pecado, e aí de uma certa forma eu vou estar julgando, eu vou estar não vou estar usando um termo correto. Então, quando ele praticou esse ato do suicídio, foi alarmante para todos que tinham contato com ele, os pais, os amigos. E, diante disso, no funeral dele, os amigos tiveram a iniciativa de levar um cartão com uma fita amarela que representava o Mustang. E nesse cartão tinha uma mensagem que dizia: se precisar de ajuda, peça. E aí esses cartões tiveram grande repercussão no mundo todo. No cartão tinha o número de telefone, e eles ligaram para os números de telefone, ligaram muitas pessoas, e aí teve essa grande repercussão, que no Brasil, isso foi na década de 90, e o Brasil, em 2015, foi que lançou essa proposta do programa, junto com a CVC, CVV, desculpe, você falou tanto CVC ontem, junto com a CVV, que é Centro de Valorização da Vida. E, inclusive, eu quero deixar para vocês aqui esse recado, que se vocês se sentem com vontade de falar algo, mas não se sentem à vontade para falar com alguém do seu lado, do seu convívio,
tem essa outra modalidade, que é o CVV, que ela está disponível 24 horas. O número é 188. Ela também atende por chats, por e-mails e presencialmente também. Porém, aqui em Alagoinhas não tem presencialmente. Mas ela tem uma página na CVV que tem todos os recursos lá que você precisa utilizar. Mas o número 188, né, é o número gratuito, né? É, um pode número ligar. gratuito, e esse atendimento é sigiloso, anônimo, você não precisa se identificar. Você Atendimento vai estar à 24 vontade. horas? Isso, 24 horas. Você vai estar à vontade para falar, porque ninguém vai saber quem é que está falando se você não quiser se identificar, não é necessário. E é um apoio, né? É um apoio emocional. Claro. Que você, quando você fala, você se liberta de muitas coisas, é uma catarse, e aí você, só em falar, você já tira um peso, já é de grande valor. Isso é verdade, viu? Eu também gostaria de fazer assim, um apelo. Sim. São 40 cidades que vocês falaram. Mais de Isso, 40. região 40 metropolitana em cidades. Salvador. Maravilha. SAMU, CAPES, as UPAs, os hospitais. Alguns devem fazer isso, mas chegando alguém ou ligando, diz assim, olha, eu estou mal, vou me matar. Atendam, porque também é obrigação. Não como instituição de saúde, mas como ser humano. Porque muitas vezes existem as ligações e a pessoa diz assim, é um trote. Não, pare para ouvir. E o seu ouvido vai salvar uma vida. Então, qualquer instituição de saúde, volto, né, a frisar que seria aqui, nós temos a SAMU, temos as UPAs, né, temos o CAPES. Sim. E temos os hospitais, né, especial o Dantas Bião. Chegando alguém com essa ideação e pedindo socorro de imediato, porque aqui não existe o CVV, mas existe essas instituições que realmente podem amparar qualquer pessoa que solicite, né, uma ajuda, porque tem pessoas que realmente está tão intencionada, quer realmente vir a realizar o suicídio, que chega um momento ela diz, não, mas eu vou procurar ajuda. E no último momento ela vai e procura essa ajuda. E como foi dito aqui até por vocês, algumas pessoas pensam que é frescura, é brincadeira, quer se aparecer. Não, realmente ela quer. E nesse momento você ouvindo, encaminhando essa pessoa ao especialista, consequentemente essa pessoa terá um futuro brilhante. Ô, Renato, tem aqui uma pergunta, você está perguntando se existe uma faixa etária em que ocorrem, né, os transtornos, uma faixa etária, né, com maior incidência de transtorno mental, de propensão ao suicídio. Existe uma faixa etária em que tem essa maior incidência ou isso... Segundo a Organização Mundial de Saúde, a faixa etária está entre os 15 e 29 anos. São o maior índice de suicídio. Agora, isso não descarta que em qualquer idade pode haver o suicídio. Eu não sei, tem uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, aqui em Alagoinhas, teve uma senhora cometer um suicídio. Mas o mais usual mesmo mais é de usual, 15 a 29 é jovens. Jovens. A maior porcentagem mesmo é jovem, de 15 a 29 anos, segundo, né, a Organização Mundial de Saúde. Então, a mensagem, né, para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade é justamente procurar ajuda, né? 188, ou SAMU, ou o que seja, procurar ajuda. O nosso ouvinte Pedro, da Avenida Ayrton Senna, ele pergunta aqui o seguinte, ó, já até anotei aqui, a partir de qual momento na vida de uma pessoa, né, o sinal é ligado, né? A família já deve, né, ficar atenta, procurar um especialista. Ele quer saber a questão do primeiro sintoma. Não vou dizer que exista o primeiro sintoma. O primeiro sintoma é aquele que você percebe a mudança no seu ente querido. Vou dar um exemplo. A pessoa vive no seu quarto. Um exemplo. Ela vive no seu quarto, porque hoje em dia essa juventude gosta muito de jogos. A vida dessa juventude é jogar. E aí fica ali naquele jogo constantemente. E um belo dia ele diz assim, eu não quero mais jogar.
Comece então a perceber, né? Porque é uma mudança de comportamento, que é o princípio. Os principais são a mudança de comportamento e a fala. Eles, como eu já disse antes, né? Vou me matar, ninguém presta, nessa casa eu sou invisível, não quero comer, aí ou me dê a comida que eu vou comer no quarto. São frases e comportamentos que realmente você já deve estar atento. E quem tem que estar atento? Principalmente a família. Porque o que se percebe é que as pessoas mais próximas é que menos percebe quando o filho, o irmão entra num processo desse. Então é isso, né? Identificar. Doutor Reinaldo, doutora Patrícia, obrigado pela presença de vocês. São 7 horas mais 46 minutos. A gente espera que esse momento tenha sido de bastante elucidação. Né? Para mim, pelo menos, eu tirei várias dúvidas. Né? Eu também estou satisfeito. E Mas se precisar, estamos aqui. valeu. Então a mensagem é essa: 188 CVV, né, para quem tem alguma dificuldade, Isso. procurar SAMU, né, pode procurar os hospitais, alguma coisa do tipo. Setembro Amarelo está aí, né, para justamente ter essa campanha nacional, né, de prevenção. Já ao cabe, suicídio. Caio, né, no SAMU já uma opinião minha, né? Sei lá, ali um núcleo, né? Sim. Todo o país um núcleo de atenção, né? Especializado, né? Psicológico, Até o CAPS, mas o CAPS ainda, né? Perfeito. Seria perfeito se realmente na Samuel. Quer ver uma coisa? Não é questão de. Uma questão. Eu estava ouvindo um pedaço. Eu não sou muito ligado a essa questão de estar ouvindo política, não. Mas eu vi um trecho da Damares que ela disse que as pessoas, né, ela tem um canal que você liga para denunciar maus tratos a pessoas de idade. E as pessoas que eram responsáveis em receber as denúncias começaram a perceber que as pessoas de idade ligavam algumas, uma boa quantidade, não para denunciar, mas para serem ouvidas, porque não tinha pessoas para ouvi-las. Aí foi o que ela fez, e criou um canal só para ouvir essas pessoas de idade. Aí eu pergunto, são só pessoas de idade hoje, em nosso dia, que precisam ser ouvidas, não os alguns falam agora que é um suicídio de 15 a 29 anos, que é a média maior. Então, quando a pessoa ela realmente é ouvida, ela sente que é valorizada. Então, nós precisamos ser ouvido. Você precisa ser ouvido. Realmente, nossa vida é que se você não... Aliás, ninguém é mais ouvido do que eu aqui, né? Eu acho que milhares de pessoas nos acompanhando todos os dias. Então, Tenho falta de gente me ouvindo aqui não tem. Então, Mas todos nós realmente a precisamos. situação... Há momentos que você olha assim e diz, eu preciso... Vou falar. estourar, né? Vou estourar. Vou estourar. Aí diz, não, minha cara, não estoura não, bora conversar. Aí o povo brinca assim, mas vai estourar por quê? Aí diz, se você é alguma bomba, ainda levando a brincadeira. Pronto, mas todos nós precisamos não só de falar, precisamos também de ouvir. E ouvir o outro. E nesse processo, eu digo a vocês, com toda certeza, quando se chega a esse processo, literalmente, ela precisa ser ouvida mais do que ouvir. E sem julgamentos. E né? sem, perfeito, e sem julgamentos. Obrigado, doutor Reinaldo Carlos, doutora Patrícia.